Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. Nação, segundo o SBT Rio, o Santos está negociando com Fortaleza para deixar o Mengão queridão. Nós já havíamos dito para vocês que o Santos está insatisfeito no Flamengo. E isso não é de hoje, não é de agora, não. Em muitos jogos do Flamengo ao longo dessa temporada, nós vimos o Santos abatido, o Santos chateado, um Santos triste no banco de reservas. Ele que chegou em 2022 e foi titular absoluto no Flamengo, fazendo até algumas defesas muito importantes, acabou perdendo prestígio, falhando bastante e se viu como terceira opção no gol do Flamengo, sem conseguir ser titular com nenhum treinador que passou pelo clube nessa temporada. O Fortaleza tem o desejo de ter o jogador. O Flamengo não vai complicar uma negociação do atleta com a equipe cearense e, portanto, o primeiro jogador a deixar o Flamengo para o próximo ano deve ser mesmo o arqueiro Santos. Aí a gente já pensa, Fortaleza, região Nordeste, Flamengo, região Norte. Por que eu estou falando disso? Porque o Flamengo vai estrear na temporada 2024 jogando contra o Audax na primeira rodada do Campeonato Carioca, lá em Manaus. Todos vocês sabem que eu tenho um carinho especial por Manaus. Morei lá durante 3 anos e meio. Amo os manauaras e amo Manaus. Só que tá meio difícil de assistir esse jogo do Flamengo lá. Os ingressos vão de 300 a 600 reais a inteira. 300 barão para poder assistir um jogo de Campeonato Carioca. O único consolo que os meus irmãos manauaras terão é que o Flamengo deve colocar a equipe principal para jogar essa partida. O técnico Tite quer observar os jogadores e dar ritmo de jogo aos jogadores antes de desembarcar em Orlando, lá nos Estados Unidos. Porque o Flamengo vai jogar em Manaus justamente porque vai ser a conexão do Flamengo Rio-Orlando. Para-se em Manaus, faz o jogo e depois segue para os Estados Unidos, onde o Flamengo fará uma pré-temporada com um jogo contra o Orlando City. Então, pelo menos, de consolo, o cidadão manauara vai pagar de 300 a 600 pau para entrar no jogo, mas deve assistir as principais estrelas do Mengão queridão. Agora, às vezes sou eu que estou meio fora da realidade também. 300 a 600 reais o ingresso. É um valor aceitável para a gente ter jogos do Campeonato Carioca hoje em dia? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Ontem a gente teve uma discussão via redes sociais de Eduardo Bandeira de Melo e de Cacau Cota. Os caras tiveram ali um desentendimento, vamos dizer assim, sobre posicionamento político. Cacau Cota, que já foi ferrenho apoiador de Eduardo Bandeira de Melo, agora é opositor e, como oposição, o Cacau Cota resolveu ir às redes sociais para contra-atacar aquilo que até outro dia ele defendia. Tudo começou quando o Eduardo Bandeira de Melo, que já está se agitando nos bastidores para vir candidato a presidente no final das eleições, no final do ano que vem, nas eleições para 2025, postou no Twitter o seguinte: excelente almoço com um grupo de sócios que querem recuperar os princípios de profissionalismo, impessoalidade e responsabilidade no Flamengo. Daí o Cacau Cota, que até outro dia era favorável a Eduardo Bandeira de Melo, saiu com o seguinte: profissionalismo é manter um diretor de futebol que ganhou um carioca em 40 meses e gastou muito em contestações. Responsabilidade se chama Ilha do Urubu? Paro aqui ou falo de impessoalidade? Disse Cacau Cota. Gente, vocês não têm noção de como o couro está cantando internamente no Flamengo. Nós estamos naquela época no Flamengo em que tudo que o Landim fizer vai ser contestado pela oposição, vai ser chamado
pela oposição de responsabilidade, de erro. Nós estamos naquela época triste de política no Flamengo. E olha só, nós estamos ainda a 1 ano das eleições e os bastidores já estão queimando. Imagina quando a gente estiver mais próximo das eleições. É por isso, tão somente por isso, que o Landim não tem o direito de errar em 2024. Ele tem que fazer tudo certo se ele quiser vingar com o seu sucessor. Até aliados dele já começaram meio que a virar as costas. Por exemplo, Valim Vasconcelos já deu várias declarações de que é contra a SAF no Flamengo, que não vê o Flamengo precisando de uma SAF agora, e a SAF é a principal bandeira do Rodolfo Landim para poder fazer o Flamengo mais forte. Pelo menos é isso que ele tem dito nos últimos meses. Então, até aliados começam a se declarar contra o posicionamento de Rodolfo Landim em alguns aspectos. O BAP quer mais aliado que o BAP. O Valim Vasconcelos deixou a gestão do Landim porque o Landim só escutava o BAP. E até o BAP agora se posiciona contra a SAF. Obviamente que o BAP não é bobo, porque ele já viu a rejeição da torcida e dos conselheiros, então ele se posiciona a favor dos conselheiros que ele precisa que votem nele no final do ano, porque vem candidato a presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. Então, até o BAP está contra o Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim vai ter que se articular muito bem. Hoje, o cão de guarda fiel de Rodolfo Landim é o Marcos Braz. E ele vai precisar muito que o Marcos Braz acerte em tudo em 2024 para que a gente tenha um 2024 vitorioso para ele poder fazer o seu sucessor, que ele ainda não escolheu, lá no final do ano. Política é chato, mas quem ama o Clube de Regatas do Flamengo precisa ficar sabendo do que está acontecendo nos bastidores do Mengão, até para entender o destino do Flamengo lá na frente. E por não querer errar, que Rodolfo Landim colocou na cabeça dele que um jogador será importante demais para o Flamengo. Estou falando do Luiz Henrique, gente. Ontem, o agente do Luiz Henrique trouxe informações que eu já havia trazido aqui para vocês, como, por exemplo, a preferência do atleta pelo Fluminense. O Luiz Henrique tem 22 anos, é canhoto, tem contrato com o Betis até 2028. A situação é a seguinte, pessoal. O Luiz Henrique prefere o Fluminense ao Flamengo. A prioridade do cara é a Europa. Se não vingar na Europa, a prioridade é o Fluminense. Se o Fluminense não fizer uma proposta aceitável para o Betis, e o Fluminense já mandou duas propostas para o Betis. A primeira foi rejeitada e a segunda está sendo avaliada. Pelo que eu apurei, o Fluminense está tentando trazer o Luiz Henrique via empréstimo, tá? Agora, como que funciona o empréstimo do Fluminense? Porque o Betis já negou o pedido de empréstimo do Flamengo. O Flamengo pediu para emprestar o jogador e pronto, acabou. O Fluminense não. O Fluminense, na primeira proposta, pediu para que o jogador fosse emprestado e o Betis recusou. Na segunda proposta, o Fluminense enviou uma proposta de empréstimo, mas com pagamento pelo empréstimo de uma temporada e a opção de compra. Essa segunda oferta do Fluminense, o Betis não respondeu ainda. Para o Flamengo, segundo a imprensa espanhola, o que o Betis respondeu foi o seguinte: a gente topa emprestar ele por um valor, tá? E aí o valor seria, segundo a imprensa espanhola, de 1,5 milhões de euros pelo empréstimo de uma temporada, com obrigação de compra. E aí, pasmem, pessoal, a obrigação de compra seria com a compra avaliada em 20 milhões de euros. Na hora que o Flamengo fosse fazer a obrigação de compra, executar a obrigação de compra, esse 1,5 milhões de euros seria abatido nos 20 milhões de euros do Luiz Henrique. Então, o Flamengo pagaria 1,5 milhões de euros. Agora, eles emprestariam o Luiz Henrique e depois o Flamengo teria que pagar como obrigação 18,5 milhões de euros. Aí, a notícia que sai nos principais portais espanhóis é que o Betis não é um time difícil de negociar a forma de pagamento.
o Betis não seria inflexível com relação à forma de pagamento. Então o Flamengo teria mais facilidade na maneira como ele iria pagar os 18,5 milhões de euros para o Betis. Mas essa seria a ideia do Betis para o Luiz Henrique em relação ao Flamengo. Por que para o Flamengo é uma coisa e o Fluminense é outra? Porque o Fluminense está contando que o Luiz Henrique vai conseguir mexer na cabeça dos dirigentes do Betis para poder fazer uma coisa diferente, para não ter obrigatoriedade, e sim a opção de compra e até mesmo diminuir esses valores da opção de compra de 20 para menos valores. Aí eu pergunto para vocês, o Luiz Henrique está valendo mesmo 20 milhões de euros para o Flamengo tentar investir? Você acha que o Luiz Henrique vindo para o Flamengo resolve alguma pendência do Flamengo? Sinceramente falando, posso dar minha opinião aqui agora? Eu preferia ficar com o Luiz Araújo e testando o Bruno Henrique daquele lado direito, dar oportunidade para o Lohan, que não é um ponta direita, não é veloz assim, mas pode se adaptar a jogar por ali, dar oportunidade para o Matheus Gonçalves para poder jogar por ali. O Luiz Henrique é bom jogador, mas o fato dele dizer que é Fluminense, que quer o Fluminense e fazer de tudo pelo Fluminense, já teria me feito desistir do Luiz Henrique há muito tempo. O fato é que o Flamengo não quer perder mais uma contratação. Já perdeu o Scarpa para o Atlético Mineiro, que foi anunciado ontem, e não quer perder o Luiz Henrique para o Fluminense. Mas a preferência do atleta é ou fica na Europa ou vai para o Fluminense. O Flamengo é só se ele não tiver mais opções. Eu não acho que o Flamengo deveria se prestar a esse papel, mas é você aí do outro lado que tem que achar alguma coisa. E aí eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar, like e comentário, dá engajamento e ajuda no crescimento dos nossos canais. Aproveito para pedir a você que quiser se tornar membro do nosso grupo de membros no WhatsApp, através de uma contribuição mensal pequenininha de apenas R$10, você vai nos ajudar a continuar aqui para 2024. Perdemos o nosso canal grande, que é o Fla Nação VVP, que era quem dava sustentabilidade financeira para a gente continuar o nosso projeto, e eu preciso muito da sua ajuda. É apenas R$10 mensais. Você manda, faz o Pix para mim no número 31986138778, me manda o comprovante no mesmo número e eu coloco você no nosso grupo de membros do WhatsApp. Lá você vai participar de lives exclusivas com a gente, vai poder concorrer a mantos sagrados, vai ter o retorno pela ajuda que você está nos dando. Essa ajuda faz com que a gente possa dar sequência nos nossos trabalhos em 2024. Então, se você curte o nosso canal e tem a possibilidade de nos ajudar, mensalidade é pequenininha, até os nossos canais crescerem. Chegando a 200 mil aqui, 100 mil no Verdade Vermelho e Preto, aí a gente toca o barco sozinho, como sempre foi, agradecendo muito a todos vocês. Beleza? Nação, seguinte, o Arrascaeta ontem deu uma declaração que ficou um pouquinho indigesta, assim, na cabeça de muita gente. O Arrascaeta disse que quando ele veio para o Flamengo, prometeram para ele a camisa número 10. Mas prometeram quando? Informação estranha, porque o Diego era o dono da camisa número 10. Mas pelo que eu apurei, prometeram a ele que quando o Diego encerrasse a carreira, dariam a 10 para o Arrascaeta. Eu sempre falei para vocês, o Arrascaeta jogou com a 10 na seleção uruguaia, jogou com a 10 no Liverpool, jogou com a 10 no Cruzeiro, e no Flamengo ele pegou a 14. Só que o que aconteceu? O Diego demorou mais do que todo mundo pensava a se aposentar. Além do que o Diego foi fazendo do Gabigol um líder do elenco. O Diego mesmo ficou chamando o Gabigol para se responsabilizar por algumas coisas. O Diego tentou dar um tamanho e uma responsabilidade para o Gabriel, que hoje a gente vê que ele não pegou legal. E nessa proximidade do Gabriel com o Diego, acabou que os títulos foram acontecendo, que as coisas foram andando, o Gabriel foi crescendo, e aí o Gabigol furou a fila com a moral que tem, pela proximidade com o Zico também, com a associação do torcedor do rei, que é o Zico, e o príncipe, que é o Gabriel, ele furou a fila e pegou a camisa. Mas isso não é um problema interno para o Arrascaeta. O Arrascaeta diz que não tem mágoa, que não tem rancor, e nunca houve uma rixa interna no grupo pela camisa número 10. Então, antes que alguém transforme isso numa crise, não há crise por causa da camisa número 10. Lembra do Leonardo, pessoal?
o Léo, que jogou no Flamengo, jogou no São Paulo. Pois é, vira e mexe, alguém fala nele para ser diretor do Flamengo. O Léo já disse que no formato dos clubes brasileiros ele não volta a trabalhar aqui. Só que ontem, no Jogo das Estrelas, um jogo maravilhoso inclusive, ele disse que ele tem um sonho de fazer alguma coisa no Flamengo, como diretor, como treinador. Ele disse que ele não pode morrer sem trabalhar no Flamengo, senão ele morreria frustrado. Como diretor? Olha, eu um dia gostaria de, não sei como diretor, não sei, mas gostaria de realizar alguma coisa no Flamengo, isso com certeza. Não sei se vai acontecer, não sei se vai ser possível. Talvez se eu morrer sem fazer, eu vou morrer frustrado, mas difícil saber o que vai acontecer hoje. E aí? Mas Flamengo, eternamente Flamengo. Né? Nenhuma conversa em andamento? Não, sem conversa. Hoje não tem nenhuma conversa, mas eu acho que a situação ela existe, né? Acho que talvez um dia aconteça. Então, quem sabe, numa próxima gestão, a gente possa ter o Leonardo como diretor de futebol. Como vice-presidente de futebol, ele não viria, porque é um cargo não comissionado, não remunerado. E ele trabalha como profissional, ele já deixou bem claro isso. O Léo seria uma boa como diretor de futebol depois dessa declaração? Será que não estava na hora do Braz, do Landim, puxar o cara para o Mengão, não? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, essas foram as primeiras notícias do dia. Às 11 horas, nós teremos a nossa live com o Jornal VVP número 2. Já vou até deixar o link aqui para vocês poderem ir para lá. Ontem nós tivemos o nosso primeiro jornal e bombou. Quero ver bombar hoje de novo, hein? Eu conto com todos vocês lá no Live Mengo TV para a nossa live das 11 horas. Nação, muito obrigado por tudo. Tenham todos vocês uma excelente quinta-feira. Eu amo vocês de verdade. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!